falar sobre o livro Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior. O Itamar Vieira Júnior, então, ele nasceu no dia 6 de agosto de 1979, na cidade de Salvador, e ele viveu durante a infância em Pernambuco, viveu mais tarde em São Luís do Maranhão, e ele ingressou na Universidade Federal da Bahia, onde teve início os estudos dele no curso de Geografia. Ele foi um dos primeiros a receber a Bolsa Milton Santos, que é uma bolsa destinada a jovens negros de baixa renda, e ele acabou, depois ele concluiu seus estudos, ele fez mestrado, doutorado, e ele hoje em dia ele é servidor público do INCRA, né? Ele atua junto a questões de reforma agrária, dedicado ao trabalho junto com os quilombolas, né, com os povos quilombolas, e justamente por esse trabalho, né, por defender uma divisão de terras mais justa entre os povos, ele acaba muitas vezes sendo vítima de ameaças de morte, né, de algumas questões nesse sentido, justamente por essa atuação de interceder por esses povos. Entrevistaram o Itamar Vieira para o programa Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães, ela chama atenção para o caráter atemporal da obra. E ela questiona o autor sobre qual a época que esse livro foi, e qual a época que a história se passa, né, que a história das irmãs se passa. E muito se especula a respeito de qual seria o tempo, né, qual seria a época da narrativa. Então o próprio autor, ele comenta que ele deixou essa incerteza justamente para provocar o leitor, né, para gerar reflexões a respeito de qual época se passa. E a Vera, ela comenta também que essa história poderia se passar tanto no Brasil colonial como na era Bolsonaro, né, que foi o período no qual ocorreu a entrevista. Mas então, assim, tem muitos elementos que dão pistas, assim, sobre a época que essa história acontece. Por exemplo, a forja rural que leva as meninas para o hospital após um incidente com a faca, o uso de motocicleta por alguns dos personagens, e há diversas vezes referência à seca histórica que ocorreu no Brasil durante a década de 30. Não que as meninas tenham vivido esse período de seca, mas os parentes, né, os familiares contam o que ocorreu durante esse período. Então a gente já sabe que essa história se passa após o período de 1930. Então, nessa mesma entrevista, o autor ele fala que o Torto Arado é um romance sobre resistência, mas também é um romance sobre servidão e sobre permanência. E uma das inspirações, né, que serviram para ser escrita essa história foi uma viagem que ele fez para o interior do Maranhão durante um período que ele viveu nesse estado. E nesse lugar ele verificou que muitas famílias ainda viviam numa situação análoga à escravidão. Apesar da escravidão, do regime de escravidão já ter sido abolido no Brasil, muitas famílias ainda viviam em condições muito precárias, sem salário, sem direito a saneamento básico, sem uma infraestrutura básica assim, para sobrevivência. Muitos não tinham direito nem de construir uma casa de alvenaria, e isso aparece no livro também, aparece bem claro, assim. E isso seria uma das coisas que o inspirou, né, a escrever essa história, porque embora tenha passado muitos anos já da abolição da escravidão no Brasil, muitas famílias ainda vivem nessas condições como se o tempo não tivesse passado. Segundo então o canal do YouTube Antropofágica, histórias como Torto Arado, elas fazem com que as pessoas que vivem nas cidades grandes, né, nos grandes centros urbanos, tenham acesso ao modo de vida, ao estilo de vida das pessoas do Brasil rural, assim, do interior do Brasil, né, que muitas vezes para nós que somos moradores de capitais acaba sendo um desconhecido, né? Muitas vezes a gente imagina ou vê alguma coisa, alguma referência na televisão, na cultura, mas obras literárias como Torto Arado, elas servem para a gente ter uma ideia de como é a vida dentro desses lugares. Ainda nesse canal, no Antropofágica, há uma aproximação entre o Torto Arado com grandes ditos clássicos da literatura nacional, como Grande Sertão Veredas, Sertões, Vidas Secas. Esses seriam, então, livros famosos, né, ditos clássicos da literatura brasileira, principalmente da literatura apontada como regionalista. Então, segundo esse canal, o Torto Arado ele descende dessa tradição, né, de literatura regionalista.
O que é rebatido pelo autor, né? O Itamar Vieira, ele discorda dessa questão do regionalismo, da literatura regionalista. Ele, para o autor, regionalismo é uma perspectiva de quem enxerga Rio de Janeiro, São Paulo como o centro do Brasil, né? Tudo o que não é Rio ou São Paulo seria distante, seria periférico, seria regionalista, né? Não, então ele discorda um pouco disso, né? A literatura o Torturado ele é literatura brasileira por falar de uma questão, uma história que acontece no Brasil. Entre os temas mais discutidos no livro, né, estão a luta pelos direitos dos trabalhadores rurais, a luta pela dignidade desses povos que moram no interior do Brasil, a violência de gênero, né, algumas situações nas quais as mulheres se veem vítimas de alguma violência, tanto física quanto simbólica, a questão também da preservação das tradições religiosas de origem africana, né, no Brasil. Também tem relações familiares e sociais dentro daquele ambiente, aquele mundo tão sofrido, né, tão castigado. Outra questão também que aparece bastante é a luta pela sobrevivência, né, na natureza mesmo, que às vezes é muito hostil, que permeia a seca, a fome. Então são essas questões que são levantadas e a disputa, né, por territórios também que aparece ao longo da narrativa, a questão do direito, né, de quem é o direito à terra, o direito à moradia, o direito a coisas que são básicas para a vivência dos seres humanos. Torturado venceu o Prêmio Leia em Portugal em 2018 na categoria Romance e em 2020 ele venceu o Prêmio Jabuti de Literatura e o Prêmio Oceanos, né, o famoso Prêmio Oceanos, que contempla autores de diversos países de língua portuguesa, também na categoria Romance. Aqui esse exemplar que foi publicado pela editora Todavia em 2018, né? E ele tem 262 páginas e ele é dividido em 3 partes. Quanto à estrutura, então, o romance é dividido em 3 partes. Fio de Corte, com 15 capítulos, Torturado, com 24 capítulos e Rio de Sangue, com 14 capítulos. 2 curiosidades sobre Torturado. A primeira foi a foto que inspirou essa capa aqui foi tirada pelo fotógrafo italiano Giovanni Marrosini, lá em Camarões. E a segunda curiosidade é que o livro ele já foi traduzido e publicado em mais de 20 países. No artigo publicado pela revista da USP no ano de 2022, os pesquisadores Joana Gouveia e Matheus de Almeida afirmam: a obra mantém uma estreita relação com a realidade social e traz luz à voz de mulheres resistentes e provedoras que atravessaram tudo suportando a realidade cruel que lhes foi imposta. Então esse talvez seja o grande mote da história, né? A resistência aos conflitos, a resistência à violência, a resistência à natureza hostil muitas vezes. Então essa é uma história também de resistência. Então a gente tem as duas faces dessas mulheres dois exemplos, na verdade, de mulheres que são personificações das mulheres do campo, né? Primeiro, a Belonísia, que é a mulher que vive naquele contexto, ela vive da terra, ela planta, ela colhe, e ela personifica essas mulheres que vivem as intempéries da natureza, ela resiste, ela é um exemplo de resistência, ela está ali e ela consegue produzir, apesar da seca, apesar de vários problemas, apesar da exploração, ela consegue sobreviver da terra. E ela é sozinha, né? Ela consegue ser autossuficiente naquele contexto majoritariamente machista, né? Toda aquela dificuldade, ela consegue se estabelecer ali. E temos também a Bibiana, que ela tem origem ali naquele interior, naquele lugar, mas ela busca o estudo, ela busca a sua liberdade através do estudo, através do conhecimento. E a partir do estudo fora daquela região, ela viaja, quando ela volta tendo a consciência de que ela, a família, os conterrâneos, eles estão sendo explorados, os trabalhadores rurais estão sendo explorados naquela terra. Então a gente tem dois exemplos de mulheres que conseguem sobreviver, mesmo inseridas naquela realidade, através dos seus conhecimentos, né? Uma pelos conhecimentos da terra e a outra pelos conhecimentos sociais, os conhecimentos através do estudo. Então, como eu já observei antes, né, o Torturado, o romance, ele é dividido em 3 partes
e cada uma dessas partes contém vários capítulos, e cada uma dessas partes ela é narrada por uma narradora diferente. Primeiro a Bibiana, depois a Belonise, depois a encantada Santa Rita Pescadeira. Então, assim, essa polifonia de vozes na narrativa é descrita como Bakhtin como uma das características principais do romance moderno. E isso serve para dar uma perspectiva mais ampla do enredo da história para o leitor. O leitor consegue se colocar mais dentro da obra a partir dessa alternância de vozes. Então, assim, a história tem início com a narrativa da Bibiana contando a respeito do acidente que marcou profundamente a vida das personagens, né, de toda a família, principalmente da irmã Belonísia, que à época do acidente era uma criança, né, ela é um ano mais nova que a Bibiana. A Bibiana tinha 7 anos, a Belonísia tinha 6, e o acidente ocorreu quando as duas pegaram, assim, aproveitando a ausência das pessoas da família, pegaram uma mala que ficava embaixo da cama da avó, né, a avó paterna, né, a mãe do Zeca Chapéu Grande, que é outro personagem bem importante na narrativa, o pai das meninas. Essa avó, então, ela guardava uma mala embaixo da cama, muito assim, com muito cuidado, né, guardava de uma maneira que as meninas não tivessem acesso, mas aproveitando o descuido da avó, as meninas foram lá, abriram a mala e retiraram uma faca de prata, uma grande faca, que mais tarde, ao longo da história, vai ter um papel, né? vai ter uma história também, vai ser um objeto que carrega uma história, além dessa história do acidente. Mas assim, essa faca estava escondida embrulhada em panos. As meninas retiram. Primeiro a Bibiana coloca na boca, a Belonísia puxa da mão dela e ela acaba se cortando, né? Mas o corte não é um corte muito profundo, é um corte superficial. Depois a Belonísia imita esse gesto dela, coloca na boca e eles percebem que as pessoas retornaram à casa e a Bibiana puxa com mais força para que, no susto, né, rapidamente assim, puxa e isso acaba decepando a língua da irmã, que acaba caindo no chão. A família chega, leva as meninas para o hospital, lá elas são atendidas, elas são medicadas, porém a Bibiana não acontece muita coisa, né, o corte cicatriza com o passar do tempo, porém a Belonísia, ela, devido à mutilação, ela acaba perdendo a capacidade da fala. Então esse acidente ele vai ter consequências até o final da história. E a partir daquele momento, né, impossibilitada de falar, ela necessita da ajuda da irmã Bibiana para que seja sua intérprete, né, para que ela possa se expressar, já que ela não tem mais a capacidade da fala. E isso meio que molda a personalidade dela, né? Enquanto a Bibiana acaba futuramente buscando sair daquele lugar, ela busca estudar, ela quer se tornar professora, a Belonísia acaba sendo uma jovem mais retraída e ela, com o tempo, ela passa a aprender os segredos da terra, né? Os ofícios da plantação, dos cuidados com a terra, sendo como uma discípula do pai, né? Do Zeca Chapéu Grande, que é um cara que ele, além de ser um agricultor, né, viver no campo, ele também ele é um religioso, uma pessoa que é encarregado de passar as tradições religiosas locais adiante, né? Ele é aquele que tem contato com os espíritos, ele é aquela pessoa que os outros moradores da região procuram para realizar curas, né, para espantar maus espíritos. Ele é o encarregado, assim, de fazer esse intermédio das pessoas da Terra com as entidades, com os deuses, enfim. A história de Torturado, então, ela se passa na fazenda fictícia de Água Negra, na Chapada Diamantina, né? Ela se passa na Chapada Diamantina, mas ela poderia se passar em qualquer lugar do interior do Brasil, porque é uma história... O próprio autor, né, ele confirma que ele se inspirou em pessoas que viviam no interior do Maranhão, pessoas muito humildes, pessoas que viviam em situação análoga à escravidão, e com a família das duas protagonistas é a mesma coisa. Elas vivem, a família toda vive num território, eles trabalham na terra, eles vivem da terra, eles colhem, eles plantam, só que muito do que eles produzem ali não fica com eles. A maior parte do alimento é retirada deles pelos donos, pelos senhores da terra, os proprietários daquelas terras. Então eles
Durante uma boa parte da história, eles não têm uma reflexão, assim, eles não se dão conta de que a situação que eles vivem não é muito diferente da situação nas quais viviam os antepassados escravizados deles. Só a partir da saída de Bibiana daquele contexto, que ela vai estudar, ela e o marido, Severo, eles saem daquela cidade, eles acabam vendo de fora aquela situação e eles se dão conta de que os trabalhadores, eles vivem como se estivessem escravizados ainda. E mais tarde, né, a Bibiana, após ela estudar, se formar professora, ela volta para aquela terra e ela ela e o marido mobilizam os trabalhadores para reivindicarem os direitos como quilombolas. Eles não são simplesmente empregados naquelas terras, até porque eles não recebem salário, eles não têm direito à moradia com dignidade, eles não podem construir casa de alvenaria, uma casa que seja tão boa em qualidade como a casa dos donos, né? Então eles têm uma vida muito limitada de direitos, né? Com muitos deveres impostos, porém muito limitada de direitos. Essas duas irmãs que eram muito unidas, a Bibiana e a Belonísia, com o tempo elas acabam se afastando, né? Depois de no momento em que, com a chegada de Severo, que é um primo distante, chega àquela região, a Bibiana acaba se apaixonando por ele se apaixona por ela, e ela acaba fugindo, ela engravida e ela acaba fugindo, acredito que aos 16, 17 anos ela foge, e a Bibiana, a Belonísia, ela acaba ficando sem aquela pessoa que era a voz dela, né? Então ela já não é muito interessada na escola, ela acaba se distanciando, e à medida que ela desiste dos estudos, ela acaba se voltando mais para o cultivo da terra, para ficar ali mesmo com a família dela. Porém, chega uma certa hora, um certo momento que ela desperta a atenção de um outro agricultor, né, de um homem que chega à região, e ele acaba pedindo ela em casamento. Não é exatamente um casamento oficial, assim, mas ele chega na casa dos pais dela e pede para levar ela para morar com ele. A Belonísia acaba aceitando, né? Ela escreve no bilhete quando os pais perguntam a ela se ela tem o desejo de se juntar, né? De morar com aquele homem. Ela responde que sim, né? Ela escreve um bilhete dizendo que sim e ela vai morar com ele. Porém, nesse casamento, ela acaba vivendo uma série de violências. Não, ela não chega a ser agredida como a personagem Maria Cabocla, que é vizinha, mora na região também, e ela presencia, né? Ela acaba depois defendendo essa mulher que se torna amiga dela, defendendo das agressões do marido, mas a Belonísia vive uma série de privações, né? Ela vai morar numa casa, ela chega lá, não tem alimento, ela tem que sair para buscar o alimento na rua, a casa tá suja, ela tem que limpar. O marido a trata mais como uma empregada do que como uma esposa, né? Fica bem claro ele busca aquela mulher para viver com ele, mas mais como uma empregada, como uma criada. E ele acaba bebendo, né? Tem problemas com o alcoolismo, ele desconta nela, enfim. É uma realidade bem triste, né? Bem melancólica na qual ela vai viver. E ele acaba morrendo. Eu não vou dar um spoiler da obra, mas a morte dele tem relação com a terceira narradora, que é a Santa Rita Pescadeira, que mais adiante a gente vai falar um pouquinho dela. Mas ele acaba sendo uma figura, a Belonísia herda aquelas terras dele, né, que ele tinha um pedaço de terra, e ela não volta para casa da família dele. Quando ele morre, o Zeca Chapéu Grande pergunta se a filha quer voltar para casa, ela não. Ela resolve ficar naquelas terras e fazer aquilo produzir, fazer dar certo. Ela se torna uma pequena proprietária de terras, não bem proprietária, mas ela se responsabiliza por aquele território. A última narradora, então, é a Santa Rita Pescadeira. Não fica bem claro, ela é uma encantada, né? Não fica bem claro a origem dela, o passado, mas ela é uma personagem que é fundamental no desenrolar da narrativa. Ela que é a personagem que faz a justiça, né? Eu não gostaria de dar spoilers da história, mas através dela que é através dela que as personagens conseguem se libertar dos inimigos, daqueles opositores, daquelas pessoas que estão ali para ser um impasse, né, na vida dessas personagens. Então é ela que move esse ímpeto de justiça, né, de libertação. Então tem cenas muito bonitas da Santa Rita Pescadeira. Ela toma o corpo dessas personagens, né, que as incorpora
E essas personagens, ela age por meio, ela é um espírito, ela é uma entidade que age por meio do corpo das outras narradoras, da Bibiana e da Belonísia. Então, ela é uma personagem bem importante, assim, ao longo da narrativa. Então agora eu vou ler um trecho do início do segundo capítulo, que pertence à parte Torturado e é narrado pela Belonísia. Na escola, sem Bibiana ao meu lado para me ajudar, minha vida se tornou um tormento. Desde o início, minha mãe avisou a Dona Lourdes, a nova professora, da minha mudez. Ela foi cuidadosa no começo e bastante generosa para me ensinar as tarefas. Àquela altura, eu já sabia ler, graças muito mais aos esforços de minha irmã mais velha e minha mãe do que da professora sem paciência que dava aula na casa de Dona Firmina. Para mim era o suficiente. Diferente de Bibiana, que falava em ser professora, eu gostava mesmo era da roça, da cozinha, de fazer azeite e de espolpar o buriti. Não me atraía a matemática, muito menos as letras de Dona Lourdes. Não me interessava por suas aulas, em que contava a história do Brasil, em que falava da mistura entre índios, negros e brancos, de como éramos felizes, de como o nosso país era abençoado. Não aprendi uma linha do hino nacional. Não me serviria. Porque eu mesma não posso cantar. Muitas crianças também não aprenderam, pude perceber. Estavam com a cabeça na comida ou na diversão que estavam perdendo na beira do rio, para ouvir aquelas histórias fantasiosas e enfadonhas sobre os heróis bandeirantes, depois os militares, as heranças dos portugueses e outros assuntos que não nos diziam muita coisa. Então, assim como a gente pode ver nesse trecho lido, que para Belonísia, né, a personagem que fica presa, que fica presa à terra, né, que resolve viver naquele contexto, as lições aprendidas na escola eram muito distantes da sua realidade. A professora falava exaltava o lado militar, o lado dos bandeirantes, o lado branco da história brasileira, enquanto para ela tudo aquilo era muito distante. Ela era uma menina negra do interior do Brasil, né? E ela não vivia nada daquela realidade, nada daquilo que falava eles falavam da felicidade que todos viviam a partir da mistura de raças, mas para ela aquela realidade era distante. Ela vivia uma realidade pobre, né, sofrida, à mercê da seca, da exploração. Então, para ela aquilo não era interessante, ela não se preocupava com aquilo. Ela tinha muito mais interesse nos afazeres domésticos, nas coisas que pertenciam ao seu mundo, do que daquela realidade que não dizia nada a ela. Então, esse foi o Torturado, né? Esse livro está fazendo tanto sucesso, que está repercutindo no mundo todo, que já ganhou vários prêmios, e com certeza esse sucesso todo é merecido, né? Porque é uma história muito rica, que dá pra gente uma noção muito ampla, muito forte do que é viver no interior do Brasil, numa época que poderia ser o Brasil colônia, mas pode ser a nossa contemporaneidade mesmo, né? O Brasil de agora também, quantos países cabem dentro do Brasil, né? Então ele é mais... A narrativa de Torturado é mais uma das facetas da nossa cultura.